E aí, meus queridos? Tudo certinho com vocês? Hoje iniciaremos o nosso livro 3, o livro verde e o livro novo, onde o primeiro conteúdo em que nós vamos trabalhar é o espaço rural da América e da África. Enquanto eu preparava essa aula, recordei de uma frase do professor Milton Santos que dizia o seguinte: viver para o homem é produzir espaço. Como o homem não vive sem trabalho, o processo de vida é um processo de criação do espaço geográfico, que neste caso o espaço geográfico em que nós vamos trabalhar num primeiro momento é o espaço geográfico destes dois continentes, América e África. Vamos lá? Inicialmente, a gente tem que lembrar que os povos eles eram primeiramente nômades, eles eram coletores e caçadores. E que a partir do momento em que eles começaram a ter o domínio sobre a natureza, isso fez com que eles se tornassem sedentários, ou seja, fez com que eles fixassem ao território. E aí passaram a praticar então atividades como a pecuária, como a agricultura, como a piscicultura, reflorestamento, mineração, entre outras atividades. Geralmente estas atividades são relacionadas ao setor primário da economia, ou primeiro setor da economia. Então, a gente não pode esquecer dos modelos de agricultura que eles geravam antigamente. O primeiro modelo é chamado de prática itinerante ou agricultura itinerante, que é uma das práticas mais antigas da humanidade. Geralmente as pessoas mudavam de lugar com frequência. Por quê? Havia lá uma poda da vegetação, cortavam a vegetação e instalavam ali a sua agricultura. Com o passar do tempo, aquela terra ela ia perdendo seus nutrientes, ela ia enfraquecendo, não tinha os fertilizantes que se tem hoje, e aí eles abandonavam essa região e iam procurar uma nova região para fazer essa prática. Isso ainda é muito praticado por indígenas, por exemplo. E aí, geralmente, o que era plantado nesses locais, nesses pequenos povoados? Feijão, milho, batata, inhame, batata doce, abóbora e aqui no Brasil, a mandioca. No Brasil, essa agricultura itinerante ainda é praticada. Inclusive, aqui no Brasil, recebe o nome de coivara. Ali em São Paulo, no estado de São Paulo, existe um determinado local que ainda é praticado muito, a coivara, num quilombo, né? E aí esse povo quilombola, hoje eles lutam muito pela coivara porque eles acreditam ser um modelo de vida sustentável, um modelo de agricultura sustentável. E por conta, só que a coivara, ela, além de podar a vegetação, de cortar a vegetação, muitas vezes também ela é praticada queimada para fazer a limpeza do terreno. Então isso vai gerando problema com a questão dos nutrientes, entre outras coisas. E quando a terra é abandonada, para ir em busca de uma nova terra, existe um grande problema que geralmente é a lixiviação do solo. Né? Ele recebe água, ele perdeu os nutrientes e tal, recebe água e começa a causar erosão. Então gera uma perda de solo. E por conta de todo esse processo é que muitas vezes a coivara, como é chamado, ou agricultura itinerante, ela é combatida. Os quilombolas, naquele caso, acreditam que a coivara seja um método sustentável de agricultura. Agricultura irrigada. Ela permite que plante-se em áreas secas ou com sazonalidade de chuva. O que é isso? Chove num período e no outro não chove nada. Então, a partir do momento que irriga-se a agricultura, você permite então uma agricultura ao longo de todo o ano. Essa prática não é uma prática nova. Lá no Egito já havia. Então a galera pegava, trancava lá o rio e aí chegava num determinado momento das cheias dos rios que acabava molhando a terra nas bordas dos rios e assim permitia a agricultura. Então já era praticado muito tempo. Esse método de agricultura irrigada hoje na América e na África ele é muito utilizado para a plantação de frutas. No Nordeste brasileiro, por exemplo, é muito usado esse método. Lá no Rio Nilo, ao longo do Rio Nilo, ainda é usado, inclusive, a barragem de Assuã, é algo muito antigo e que foi a obra da barragem terminou aproximadamente 50 anos atrás, em 1970. E aí, aquela barragem permitiu
que o povoado captasse água da barragem e fizesse a irrigação da sua plantação. Aqui no Brasil, nós vemos ainda a transposição do Rio São Francisco, que também levou água ao interior do Brasil, permitindo as pessoas coletassem a água e irrigassem a sua plantação. Então são dois exemplos, o do Nilo e o do São Francisco, que se tornaram casos clássicos na América e na África. Agricultura moderna. Esse método ele é interessante porque ele usa de modelos científicos. Então são modelos sofisticados e que muitas vezes acompanharam as revoluções industriais. Por exemplo, a partir da industrialização eles começaram na agricultura a usar tratores e assim sucessivamente. Obviamente ele vem evoluindo cada vez mais. Hoje um sistema muito usado é da agricultura de precisão. O que é usado na agricultura de precisão? Sementes selecionadas, a informatização. Então, o agricultor ele consegue saber qual é o tipo de semente que está saindo, ele consegue olhar pelo computador a qualidade das sementes de uma determinada área, a qualidade da produção de uma determinada área. Usa-se muito drone para fazer essa vistoria das áreas. A questão dos controles de maneira geral, seja de máquina, seja de produção, ele é muito utilizado. Também usa-se o combate às pragas, também usa-se irrigação, então tudo isso favorece essa agricultura precisa para a semente ou para os frutos saírem praticamente tudo na mesma qualidade. A grande impulsão da agricultura moderna foi a partir de 1970, com a Revolução Verde, porém ela apresenta aí controvérsias sociais e ambientais. Primeira controvérsia social é a questão de quanto mais tratores no campo, menos pessoas. Então gera muito desemprego. Foi onde, pós-70, muita gente acabou vindo para as cidades. A segunda questão da controvérsia ambiental, porque para haver esse controle de pragas, muitas vezes usa-se muito veneno. Então isso também é um problema. A própria irrigação, apesar dela gerar coisas tão boas, ela também gera coisas ruins, como por exemplo, a seca de alguns rios. Então, se vocês fizerem pesquisa, se vocês pesquisarem um caso ocorrido lá na Ásia, do Mar Aral, o Mar Aral praticamente secou por conta da retirada da água para irrigação. Outras modalidades de agricultura. Essas outras modalidades eu coloquei aqui que geralmente elas são praticadas em pequenas propriedades rurais. E aí é praticado a agricultura geralmente familiar, que ela é importantíssima no Brasil e no mundo, porque geralmente é o que produz alimentos. As agriculturas naquele modelo industrial, geralmente ele é focado para produzir ração para animais, ou no caso da cana, para se fazer combustível. Então, o que leva a maior parte dos alimentos à população do Brasil e do mundo é a agricultura familiar. Também nós vimos aí a questão da produção orgânica, que ela visa qualidade e segurança alimentar. Geralmente propriedades muito pequenas, a produção é muito pequena porque é muito difícil se cuidar de uma planta sem o uso de intensivos agrícolas, sem o uso de veneno. Aqui, uma coisa que eu coloquei é que essa produção, essas modalidades, elas visam o consumo interno do Brasil, mas também exportação. O nosso país hoje ele está entre os 3 maiores exportadores de produtos alimentícios no mundo. Isso, na verdade, já vem há muito tempo. E dos produtos que são exportados, a gente dá ênfase no milho, na soja, no algodão, no café e nos cítricos. Termino a aula deixando para vocês algumas atividades. Página 8, página 10 e página 11 do Livro Verde. Espero vocês até a nossa próxima aula. Tchau!